Após um doloroso divórcio marcado pela infidelidade, um homem encontra sua vida finalmente em um novo rumo. Quando sua ex-esposa, que o traiu, busca reconciliação, ele se vê forçado a lidar com o peso das consequências de sua decisão. Ela, agora sem rumo e em busca de abrigo, tenta reatar o que destruiu, mas ele permanece firme em sua escolha de seguir em frente. A história explora o processo de superação e os limites da compaixão após a traição, mostrando como o passado pode assombrar e como é preciso aprender a deixar ir. O caso da minha esposa foi exposto quando a esposa do seu assistente me enviou fotos. Eu, 28 anos, sou casado com minha esposa Raquel, 27 anos, há 3 anos, e sempre pensei que estava fazendo tudo certo por ela. Eu tenho um bom trabalho e forneci uma casa confortável para ela. Ela tem seu próprio emprego, mas não há obrigações financeiras para ela. Ela colaborava, claro, mas a maior parte da responsabilidade financeira estava sobre mim. Eu também tentei ser atencioso às suas necessidades. Trabalhava longas horas, mas ainda assim conseguia passar tempo com ela e participar das atividades que ela amava. Meu ponto é que eu fiz tudo o que pude para fazer feliz, e ainda assim não foi suficiente. O trabalho de Raquel a fazia viajar para a sede da empresa pelo menos uma vez por trimestre, embora ela tivesse ido até 4 vezes quando a empresa estava passando por algo realmente importante. Eu já estava acostumado com isso. Sentia falta dela quando ela não estava por perto, mas geralmente ela ficava fora por apenas alguns dias. Não era tão ruim. Nunca questionei isso, nunca tive motivo para fazer isso. Ela trabalhava no mesmo emprego desde antes de nos casarmos. Estava buscando uma promoção que a colocaria no controle da frequência com que teria que viajar. Eu não suspeitava de nada. As pessoas sempre falam sobre como os sinais estavam lá desde o começo, mas eu honestamente não percebi nenhum. Não acho que estava sendo ingênuo. Acho que ela era realmente boa em esconder. Ela não mudou nada comigo. Continuava a mesma pessoa alegre e animada que quase pulava em cima de mim quando eu chegava em casa. Ela ainda me beijava pela manhã e me enviava fotos das suas refeições quando viajava. Não havia mudança em seus hábitos, nenhum comportamento estranho com o celular e nenhuma briga ou discussão repentina. Se algo, parecia que ela estava ainda mais afetuosa do que o normal. Então, foi completamente inesperado quando recebi uma mensagem aleatória de Melissa no Facebook. Fiquei olhando para o meu celular, sem acreditar no que estava vendo, pensando que devia ser alguma piada. Oi, acho que sua esposa está dormindo com meu marido. Tenho provas. Não respondi imediatamente. Fiz algumas investigações primeiro. Queria ter certeza de que sabia com quem estava falando. Não estava disposto a começar a trocar mensagens com algum bot ou golpista. O perfil parecia legítimo o suficiente. O histórico dela ia de anos atrás e havia comentários e marcações com amigos que me convenceram de que Melissa era uma pessoa real. Mas quem era o marido dela? Não demorou muito para descobrir. O nome dele era Matthew. Embora eu nunca o tivesse visto antes, eu tinha quase certeza de que sabia quem ele era. Quando Raquel viajava, geralmente ia com 2 ou 3 outros funcionários, e um deles se chamava Matthew. Ele trabalhava no mesmo departamento que ela, embora ela fosse a líder da equipe. Matthew e os outros membros da equipe até a chamavam de chefe. Mais um pouco de investigação, e descobri que Matthew e Raquel estavam conectados no Facebook. Ele não tinha seu local de trabalho listado no Facebook, mas uma rápida visita ao LinkedIn provou que ele trabalhava na mesma empresa que Raquel. Não havia mais dúvidas, e meu novo amigo era o marido do colega de trabalho da minha esposa, e ela estava me dizendo que minha esposa e o marido dela estavam tendo um caso. Ainda não conseguia acreditar, mas naquele ponto, eu precisava ouvir o que ela tinha a dizer. Respondi perguntando se ela tinha certeza do que estava dizendo. Ela me disse que estava, e depois pediu desculpas por me trazer essa notícia perturbadora. Ela demonstrou empatia, dizendo que sabia como era difícil ouvir, mas ela tinha descoberto na noite anterior e sentiu o que eu também precisava saber. Perguntei como ela tinha descoberto. Ela me disse que ele havia se esquecido de sair de sua conta secundária no laptop da família. Ela disse que nem sabia que ele tinha uma conta secundária, mas, quando foi verificar, encontrou uma pasta com fotos que ele tirara com Raquel. Ela me disse que as fotos provavam que eles estavam dormindo juntos e que algumas delas eram bastante explícitas. Então ela perguntou se eu queria vê-las. Eu hesitei. Eu queria ter provas, claro, mas eu realmente não queria ver aquelas fotos. O pensamento de ver evidências fotográficas de minha esposa com outro homem me dava um nó no estômago. Eu sabia que tinha que ver, no entanto, hesitei por um momento antes de responder e dizer que precisava ver. As imagens
chegaram rapidamente. Eu realmente tive que me levantar e fazer uma bebida antes de olhar para elas. Quando as abri, desejava ter feito algo mais forte. Havia muitas fotos, e elas haviam sido tiradas em vários lugares diferentes: quartos de hotel, restaurantes, bares e dentro de carros. A maioria eram selfies com Matthew e Raquel. Em algumas delas, eles estavam completamente agarrados. Mas o que realmente me fez sentir nojo foram as fotos explícitas que Melissa descrevera. Eu não quero entrar em muitos detalhes, porque isso me dá nojo só de pensar, mas basta dizer que não deixava nenhuma dúvida sobre se eles estavam dormindo juntos, ou até mesmo sobre o que eles estavam fazendo. Foi absolutamente repugnante. Lembro-me dela chegando de suas viagens e pulando nos meus braços. E, pela primeira vez na vida, senti ódio por ela. Agradeci a Melissa por me avisar e disse a ela que fizera a coisa certa. Ela se ofereceu para me enviar carimbos de data e registros de viagem do calendário dele, e eu aceitei. Quanto mais provas eu tivesse, melhor. Eu não estava pensando apenas em confrontar Raquel nesse ponto, estava pensando em proteção legal e no inevitável divórcio. Naquela noite, Raquel e eu tivemos a pior briga que já tivemos. Fitting, já que era o fim do nosso casamento. Quando ela entrou pela porta, tentou pular nos meus braços e me beijar. Eu não conseguia nem fingir que ainda a amava. Desviei dela, e ela quase caiu no chão. Ela olhou para mim com os olhos arregalados de choque. E eu senti a mesma raiva que senti mais cedo naquele dia. Fui direto ao ponto e disse a ela que sabia tudo sobre Matthew. Ela congelou e me olhou por um momento. Depois perguntou sobre o que eu estava falando. Não estava pronto para jogar esse jogo com ela. Eu disse a ela que tinha visto as fotos dela com Matthew sempre que eles tinham que ir para a sede. Ele havia salvado tudo em uma pasta na nuvem, e sua esposa a encontrou e me enviou. Ela não tentou negar. Ela sabia que estava pega. E quando percebeu que não havia saída, começou a implorar. Ela disse que me amava mais do que qualquer coisa e que seu caso com Matthew foi um erro estúpido que saiu de controle. Ela falou sem parar sobre como aquilo não significava nada para ela, que aconteceu apenas algumas vezes e que ela ia terminar com isso. Então, ela continuou repetindo que me amava e não queria perder a vida maravilhosa que havíamos construído. Eu disse a ela que queria o divórcio. Ela desabou. Não acho que já a vi chorar assim. Foi um pouco perturbador, mas isso não me fez mudar de ideia. Ela foi de implorar para tentar negociar. Ela tentou de tudo, tentando ver o que funcionava. Disse que poderíamos tentar terapia, ofereceu parar de trabalhar, até disse que eu poderia traí-la também para igualar as coisas. Perdi todo o respeito que ainda tinha por ela quando ela disse isso. Ela não estava arrependida pelo caso, ela estava desesperada para manter a vida que vinha tomando como garantida. Eu disse a ela para sair de casa. Ela não pertencia mais ali. Eu disse que lhe daria algumas horas para se recompor e fazer as malas, e depois saí de casa. Ela me seguiu até a porta, implorando e chorando feio o caminho todo. Dirigi sem destino certo. Depois de dirigir por meia hora, fui para a casa do meu melhor amigo Zack. Desabafei com ele sobre tudo, e ele só ouviu. Quando terminei, ele disse que eu fiz a coisa certa. Ele me disse para não deixar ela me fazer sentir culpado com suas lágrimas. Ele disse que ela só sentia pena de si mesma. Depois, ele me disse que pediria para um amigo recentemente divorciado me recomendar um advogado. Ele disse que o cara era um verdadeiro tubarão, que tinha conseguido um ótimo acordo para ele. Eu me senti melhor só por saber que tinha alguém do meu lado. Zack ofereceu para eu ficar na casa dele por um tempo, mas eu disse que precisava voltar para casa e garantir que Raquel tivesse ido embora. E, claro, ela tinha ido embora quando voltei. Ela fez as malas com poucas coisas, principalmente o essencial. Talvez ela pensasse que isso fosse algo temporário e que conseguiria me convencer a voltar atrás. De jeito nenhum. Já se passou pouco mais de uma semana desde então, e ela não voltou para casa. Ligou algumas vezes perguntando se eu estava pronto para conversar. Cada vez, eu dizia que não havia nada para conversar, e ela tentava me convencer a ouvi-la. Eu terminava a ligação, e era isso. Não atenderei mais as ligações dela até que os papéis de divórcio estejam prontos. A parte mais assustadora é como tudo parecia normal, como se ela estivesse dobrando a aposta na afetuosidade para cobrir seus rastros. Esse tipo de engano realmente bagunça sua capacidade de confiar nas pessoas. Ela fez suas escolhas repetidamente, e você está fazendo as suas agora, indo embora com seu respeito próprio intacto. Espero que tenha um bom sistema de apoio para contar enquanto passa por isso. Você está fazendo a coisa certa. A atualização. Com interesse no post original,
Pensei em voltar e contar a todos o que aconteceu com o divórcio. No começo, ela não reagiu bem aos papéis de divórcio. Talvez, na verdade, ter os papéis em mãos tenha feito ela perceber que tudo isso era real. O que quer que tenha sido. Ela teve outra crise depois que foi notificada. Ela chorou e gritou dizendo que se recusaria a assinar os papéis. Eu não pressionei. Achei que ela assinaria quando se acalmasse. E ela acabou assinando, mas fez um grande alarde primeiro. Ela me ligava várias vezes por dia só para me dizer que não ia assinar os papéis. Eventualmente, eu disse para ela conversar sobre isso com o advogado dela e parei de atender suas ligações. Quero acreditar que ela realmente fez isso e conversou com o advogado dela, porque ela parou de me ligar e assinou os papéis. Depois disso, ela passou na minha casa para pegar o restante das coisas dela. Eu fiquei em silêncio enquanto ela pegava suas coisas. Ela tentou puxar conversa, mas eu não respondi. Quando ela estava saindo pela porta com tudo que tinha em 2 malas, ela perguntou se realmente não havia nenhuma chance de conversarmos de novo. Novamente, eu não respondi. Só fechei a porta atrás dela. O divórcio não foi divertido, mas foi satisfatório vê-la se despedaçar. Zack estava certo. O advogado do amigo dele era um verdadeiro tubarão, e quando eu contei sobre a infidelidade, ele percebeu que tinha algo a explorar. Ele foi pesado no ângulo da infidelidade, destruindo totalmente a reputação dela no tribunal. Quando tudo terminou, ela não levou muita coisa, e eu saí com tudo que realmente importava para mim. Ela recebeu uma pensão alimentícia, uma quantia tão pequena que quase não tinha significado. Fiquei muito irritado com isso, porque preferia não pagar nada a uma mulher que me traiu, mas não podia reclamar. Eu sabia que, para muitos homens, as coisas saem muito piores, considerando algumas das histórias de terror que já ouvi. Eu saí por cima, mas não foi a última vez que eu ouvi falar da Raquel. Melissa e eu tínhamos mantido contato. Não éramos grandes amigos nem nada, mas conversávamos 1 ou 2 vezes por semana para ver como cada um estava lidando com tudo. Melissa estava passando por um divórcio também, e eu fiquei feliz em saber que ela estava deixando Matthew na ruína. Aquela pessoa merecia. Melissa foi além. Ela entrou em contato com a empresa dele e os informou que 2 dos funcionários estavam tendo um relacionamento durante o horário de trabalho. Ela também anexou provas de que eles estavam usando recursos da empresa para financiar seus encontros durante viagens de negócios. Naturalmente, a empresa não gostou disso e ambos foram demitidos. Melissa me contou que o novo apartamento de solteiro de Matthew era o sofá de um ex-colega de trabalho, o que nos deu uma boa satisfação. Raquel não estava muito melhor. Ela estava morando com a irmã mais velha, com quem não se dava muito bem. Eu sabia que isso não duraria muito, e logo ela estaria procurando alguém para ficar. Mas eu nunca imaginei que essa pessoa seria eu. Algumas semanas atrás, recebi uma mensagem dela. Era um texto autocomiserativo que eu quase deletei sem ler. A curiosidade falou mais alto, então eu acabei lendo. Ela me disse que se arrependia de tudo, que tomava nossa vida juntos como garantida, que sempre tivemos grandes sonhos juntos e que nunca pensou que terminaria assim. Ela disse que perder-me foi a pior parte de tudo, e que o caso não a fez feliz. Ela usou a palavra alma gêmea e implorou por uma chance de nos encontrarmos para um café e conversarmos. Eu não respondi. Sua história de sofrimento não ia funcionar comigo. Tudo o que ela estava passando era culpa dela. Eu estava ocupado demais lidando com minhas próprias coisas para me importar com ela. Mas ela ainda não havia terminado. Ela me mandou outra mensagem alguns dias depois. Dessa vez, foi direta e me disse que precisava de um lugar para ficar. Ela e a irmã tinham brigado muito e ela estava sendo expulsa. Perguntei como isso era meu problema. Ela disse que sabia que, mesmo que eu não a amasse mais, havia uma parte de mim que ainda se importava com ela. Perguntou se eu a deixaria ficar no quarto de hóspedes, só por um tempo. Prometeu que não faria as coisas ficarem constrangedoras e jurou que não tentaria nos reaproximar. Ela até ofereceu pagar aluguel quando estivesse de volta aos eixos. Eu disse que ela estava errada. Não havia nenhuma parte de mim que se importava com ela mais. Ela poderia dormir na rua, se quisesse. Ela disse que não acreditava em mim, que eu era um homem bom com um coração compassivo e que estava apenas sofrendo. Deixei a mensagem sem resposta. Não ia permitir que aquela mulher que me traiu me desse lição de compaixão. Ela não desistiu. Mandou mais algumas mensagens depois disso, implorando para que eu reconsiderasse e tentando novamente apelar para o carinho que ela achava que eu ainda sentia por ela. Eu sabia que estava indo longe demais quando soube que ela tinha ligado para Zack e pedido para ele falar comigo. Zack me disse que deu uma bronca nela e usou muitas palavras de
de 4 letras. Depois ele disse para ela não ligasse mais para ele. Se eu conhecesse o Zack, ele foi bem direto com ela, e funcionou, porque ela não ligou mais. Isso não a impediu de tentar comigo, porém, dessa vez, ela apareceu na minha casa. Eu atendi a porta, mas não a deixei entrar. Ela não parecia bem. Perderá peso, mas não da maneira certa. Parecia que não tinha dormido, e seus olhos inchados entregaram que ela estava chorando muito. Ela disse que estava desesperada, que a irmã insistia em expulsá-la e que ela não tinha onde ficar. Ela falou com todos e eu era sua última opção. Eu disse que Michael estava dormindo no sofá do ex-colega de trabalho deles, e se pedisse educadamente, talvez ele tivesse um lugar para ela. Eu bati a porta na cara dela depois disso e ignorei quando ela bateu e ligou para o meu telefone pelos próximos 30 minutos. Desde então, ignorei completamente ela. Tentou me mandar mensagens e ligar várias vezes, e até apareceu novamente na minha casa, mas sempre sem resposta da minha parte. Ela não parecia entender a mensagem até eu pedir para o meu advogado enviar um e-mail a ela, ameaçando com uma ordem de restrição por assédio. Desde então, não recebi mais nenhuma ligação dela. Eu sinto que algumas pessoas podem dizer que fui insensível por deixá-la na rua, mas não acho que isso seja minha culpa. Do jeito que vejo, eu já dei tudo o que ela precisava. Ela teve uma boa vida e nós dois tivemos uma boa vida juntos, mas isso não foi o suficiente para ela. Isso não é responsabilidade minha. Estou seguindo em frente sem ela. Se eu receber outra ligação ou visita dela, pedirei ao meu advogado para começar com a ordem de restrição. Eu levo a sério não entrar mais em contato com ela. Colocar minha vida de volta nos eixos já está difícil o suficiente sem ela me distraindo.